meu irmão, meu querido, graça e paz. Estamos aqui nesta noite festiva para comemorarmos a Páscoa do Senhor. É bom ter você aqui comigo, fico feliz de poder participar com você desse momento especial. Conforme anunciado, conforme nós havíamos dito, hoje nós temos uma celebração, ou o início da nossa celebração. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a Páscoa de Cristo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler do verso 1 até o verso 8. E se você tiver Bíblia, eu peço que você me acompanhe na sua Bíblia, ou então apenas ouça, porque eu vou ler para você. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E por ele também sois vós, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois, já visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Amém. Vamos falar com Deus em oração e pedir a bênção de Deus para os nossos estudos de hoje. Pai querido e amado, vem estar conosco, ó Pai, nos ensinando, nos guiando na Tua palavra por intermédio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Obrigado por tudo quanto tens feito por nós, por tudo que tens nos dado. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu amparo, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações e nos sentimos acolhidos por Ti. Fala conosco agora, Senhor, para que o nosso coração tenha conhecimento um pouquinho mais da Tua verdade e possamos crescer em Ti. Neste domingo, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, nós louvamos a Jesus pelo sacrifício que Ele fez por nós, como pecadores, de morrer na cruz, mas em especial em ressuscitar ao terceiro dia. Nós Te louvamos porque essa ressurreição se estende até nós e fomos beneficiados em tudo, para que pudéssemos ter a vida eterna juntamente com Jesus. Abençoa a todos que estão nos ouvindo, que estão participando conosco hoje, que sejamos mais uma vez acolhidos e edificados por Ti, ó Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, para que a gente possa falar um pouquinho e entender um pouco melhor do significado e do sentido da Páscoa, eu precisaria retornar ao Antigo Testamento, lá em Êxodo, no capítulo 12, porque ali fala um pouco da instituição da Páscoa para o povo judeu. Veja, essa ocasião foi quando eles foram libertos do Egito, da escravidão que eles estavam no Egito. Nós vemos o apóstolo Paulo vamos começar um pouquinho antes. Lá em Hebreus capítulo 10, no verso 1, diz que a lei é uma sombra daquilo que iria vir para nós. Então, nós entendemos que todas as coisas, e vocês já me ouviram falar várias vezes sobre isso, todas as coisas escritas, vividas, historiadas no Antigo Testamento, são figuras daquilo que iria acontecer no futuro na igreja, de uma maneira espiritual. Então nós vamos entender alguns símbolos, vamos entender alguns significados. Agora sim eu vou falar de Colossenses no capítulo 2, versos 16 e 17, diz que ninguém deve ser julgado por causa da comida, da bebida, e nem sequer pelas suas práticas religiosas, porque isso também é uma sombra das coisas que haviam de vir e se cumpriram, estão se cumprindo em nós por Cristo. Então,
A Páscoa hoje é um cumprimento que começou lá no passado e continua pela ressurreição de Jesus Cristo. Mas vamos voltar à Bíblia. Eu vou pegar aqui, que fica mais fácil, mais prático, para que eu leia. Êxodo capítulo 12, do verso 1 até o verso 11, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então dividirá ele, convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão nas ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos, ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. A Páscoa é a Páscoa do Senhor. Amém? Queridos, essa instituição da Páscoa, ela tem vários símbolos e eles fizeram isso, e vocês sabem que naquela noite passou o anjo da morte pelo Egito e levou todos os primogênitos. E esses primogênitos, ou seja, os primeiros filhos de cada casal, de cada família, e todos morreram ali, menos aqueles que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. E nós vemos que interessante aqui, Deus manifestando claramente a sua vontade de salvar a família. Ele está endereçando as famílias, que as famílias estivessem dentro de suas casas, e se o cordeiro fosse grande demais, que eles convidassem os seus vizinhos, convidassem alguém para fazer uma quantidade grande, e nada sobraria desse cordeiro, nada poderia ser deixado para o dia seguinte. Eles deveriam comê-lo com roupas de viagem, prontos para sair, como que às pressas, porque é a Páscoa do Senhor, é a libertação do Senhor. E assim nós vemos alguns símbolos, e se lembram que no domingo passado eu fiz um pedido especial, que nós estivéssemos com uma mesa preparada. Nessa mesa nós temos a carne, que pode ser carne de cordeiro, mas pode ser qualquer outra carne. É aquilo que eu disse para vocês, que ninguém nos julgue, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses. Nós estamos rememorando, nós não estamos fazendo uma prática. Isso pertence aos judeus, mas nós trazemos à memória como uma ilustração para que nós nunca mais venhamos a esquecer. Estes símbolos da Páscoa, para nós, são fundamentais na vida do cristão, para nós entendermos o sacrifício de Jesus e o amor que ele teve por nós, morrendo na cruz para nos salvar. Então, nós temos a carne do cordeiro, nós temos o pão sem fermento, nós temos as ervas amargas, e eu quero começar falando um pouquinho do cordeiro. O cordeiro deveria ser sem mácula, como nós lemos aqui, ou seja, sem manchas, sem defeitos, deveria ser perfeito. E assim foi Jesus. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 e 19, o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais vos lavarem, que vossos pais, vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
Conforme foi anunciado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus derramado no Calvário teve o poder de limpar os pecados de nossa vida. Então, esse Cordeiro sem mácula foi um protótipo, foi uma figura de Jesus do que ele faria na cruz. João capítulo 3, versos 14 e 15 diz assim: e de modo que por Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quando aquelas serpentes mortais atacaram o povo de Deus, como um castigo ao povo de Deus, o Senhor ordenou a Moisés que levantasse uma cobra feita, uma imagem de cobra, e essa cobra, todo aquele que olhasse para essa cobra, essa serpente, seria salvo das picadas das cobras. Assim, Jesus foi levantado em uma cruz, e todos aqueles que crerem nele não mais morreriam. E essa morte não é a morte física, essa é a morte espiritual. A partir do momento que nós recebemos Jesus em nossa vida, que nós o confessamos como nosso Salvador, nós temos direito a entrar no reino de Deus. E para entrarmos no reino de Deus, nós entramos primeiramente espiritualmente. Então, o Senhor é Espírito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso espírito está salvo, a nossa alma está salva, porque nós confessamos e cremos em Jesus Cristo. O Cordeiro foi fundamental e com ele o seu sangue. Vocês se lembram que o sangue era espargido, era passado nos umbrais das portas, ou seja, em volta da porta, nos batentes dela, para que quando passasse o anjo da morte, nessa casa ele não entrasse. Meus queridos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós encontramos também lá em Hebreus que no capítulo 9, no verso 22, que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. Ou seja, ninguém pode ser perdoado sem pagar um preço de vida. O pecado que pesa sobre a vida do ser humano é um pecado de morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glorifico a Deus por isso, glórias a Ele, porque Ele nos trouxe uma vida eterna pela fé, por crermos somente. Então nós não precisamos pagar nada, por quê? Porque Jesus já pagou por nós, e como nós lemos o que Pedro escreveu, não foi por algo como prata, ouro, não foi algo corruptível, mas foi algo santo, puro e verdadeiro. Jesus se entregou por nós por vontade própria. Em Hebreus 11, 28 diz: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Da mesma forma, nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O apóstolo João fala isso na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 7, que o sangue de Jesus nos purifica, por isso nós podemos ter comunhão com nossos irmãos. Isso é maravilhoso. Nós aprendemos a amar o nosso irmão com os defeitos que ele tem e ele com os defeitos que nós temos, mas quem nos purifica, quem nos torna aceitáveis é o sangue de Jesus em nossas vidas. Ainda vamos caminhar um pouquinho mais para os pães asmos, que são pães feitos sem fermento. O que é o pão sem fermento? Em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Falsidade, malícia, inveja, maledicência, preocupação consigo mesmo, amantes de si mesmos. Essa realidade nós temos vivido. Isso é uma falsidade. Aqueles sorrisos amarelos. Até eu vi um post no Face outro dia aí, dizendo
Na igreja me cumprimenta com a paz do Senhor, mas na rua finge que não me conhece. E quantos não fazem isso? Vivem uma vida apenas de aparência? Porque realmente, quando é que nós temos nos preocupado em sermos agradáveis, mas não um agradável para conquistar um favor de alguém, mas sermos agradáveis porque Cristo habita em nós, em queremos mostrar o retrato de Cristo em nosso coração? Há muitas pessoas hoje que vivem em função da busca do dinheiro, de trazer para si riquezas, e trabalham sem cessar, sem parar, e vivem a sua vida delegada ao ganhar dinheiro, ou adquirir bens, ou adquirir posses. Vejam, queridos, essa vida não tem sentido quando a morte chega. Enfrentamos uma pandemia em nosso país, enfrentamos uma pandemia no mundo. Na Europa já está se passando pela terceira fase. E quantas pessoas já se foram? Quantas pessoas morreram? Quantos entes queridos, quantos conhecidos nossos acabaram deixando este mundo aqui? Céu ou inferno? Eu poderia dizer que as pessoas que podem garantir isso são somente aquela pessoa e o Senhor Jesus. Porque nós temos nessa vida toda uma decisão a tomar. Nós temos todos esses anos para decidir. E eu acho tão valoroso que na Bíblia diz o seguinte, em vários textos, Deus coloca a decisão sempre no hoje e não deixar para amanhã. Eu tenho dito, eu tenho falado a colegas, tenho falado em ministrações, tenho falado até a pacientes, uma das maiores armas que o inimigo tem lançado mão hoje se chama procrastinação. Sabe o que é isso? Empurrar com a barriga, deixar para amanhã, decidir depois. Isso tem elevado muito o nível de ansiedade e sofrimento das pessoas. As pessoas estão fugindo de tomar decisões, diga-se de passagem, tomar decisão é difícil. Se lembra que no domingo passado eu falei sobre a decisão de seguir a Jesus? Foi tomada por André. Tomar decisão é muito difícil e naturalmente nós queremos empurrar para depois pensarmos, depois falarmos, depois decidirmos. Mas a palavra de Deus diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor Jesus, não endureçais o vosso coração. Hoje. A decisão é sua, é agora, é de momento. Nós não devemos parar, não devemos esperar, porque afinal de contas, como Tiago diz na sua carta, a vida é um sopro, é uma vela que pode se apagar repentinamente. Eu não estou fazendo aqui uma apologia à morte, nem estou dizendo que todos nós iremos morrer nessa pandemia, não. Mas eu quero dizer que a garantia, o seguro que nós fazemos não é seguro financeiro, mas é um seguro espiritual. Quando nós confiamos em Jesus, nós temos a tranquilidade de poder descansar nos braços do Senhor. Jesus falou que o seu fardo é leve, seu jugo é suave, e Ele está disposto a nos receber. Ele diz para recebermos dele o jugo dele e aprender dele, que ele é manso e é humilde de coração. Queridos, os pães representam a sinceridade, a verdade da nossa vida. Nós não estamos aqui para representar o Facebook. Se tornou, vários estudos que eu li da atualidade, da psicologia social, tem mostrado que se tornou um palco fake. As pessoas colocam fotos as mais bonitas, de preferência com um cenário muito bonito, ou na frente de um carro que não é delas, para mostrar o seu poderio, a sua conquista. Mas para quê? Para gerar inveja em outros. Os casais vivem que nem cachorro e gato em casa, que nem cão e gato, se mordendo, arranhando, brigando, e depois postam uma foto, o casalzinho de rosto colado, nós nos amamos. As pessoas vivem se degladiando, falando mal por trás, maledizendo. E depois aqui colocam frases de amor
e textos bíblicos até referenciando aquela pessoa. Falsidade. Falsidade não cai bem na nossa vida. Falsidade não deve ser bem-vinda a nós, não deve participar do nosso procedimento. Esses pães com fermento, vocês sabem que o pouco fermento leveda a massa. Você não precisa de uma grande quantidade de fermento para levedar a massa. Basta alguém, por isso que o salmista diz para nós tomarmos cuidado com a roda dos escarnecedores. Basta alguém começar a falar mal de alguma pessoa, logo todos estarão tendo alguma coisa a acrescentar. E saibam que aí você já entrou dentro desse grupo do fermento. Até eu me recordo, há uns anos atrás, havia não sei se era uma corrente de simpatia, de amizade, que se passava de um lar por outro um pedaço de massa para gerar pão, que era com um fermento caseiro, um fermento especial. E esse pão se multiplicava por todos os lares. Ora, queira Deus que tenha sido esse um pão de bênção, não um pão com essa maldição do fermento, que foi condenado inclusive por Jesus quando ele fala do fermento dos fariseus. E queridos, não deve ter na nossa vida. Por isso nós devemos preservar a nossa língua, mantê-la saudável. Ervas amargas, o sofrimento do Egito, deve ser recordado por nós. O sofrimento que o povo de Israel passou com a opressão, com o fazer tijolos, com o trabalhar forçado dia e noite, chicoteados, presos, separados de sua família. Quando eles saíram com alegria, com júbilo, festejando, e eles se lembraram do sofrimento que tiveram. As ervas amargas eram justamente para eles se lembrarem do amargor da vida que eles tinham. Assim como hoje, eu entendo da nossa salvação. Você se lembra do dia do teu arrependimento? Você se lembra do dia que você recebeu Jesus como Salvador? Nesse dia você teve que encarar a sua insuficiência diante dos seus pecados. Teve de reconhecer que você não era capaz de se livrar desses pecados, nem sequer de pagar o preço por eles. Porque pecado não se justifica. É um dano causado. Pecado a gente paga. E Jesus foi quem pagou por nós, porque nós não tínhamos condição de pagar esse preço. Era elevado demais. Então, nós tivemos sim uma recordação amarga de nos encarar, de nos enfrentar. O pior de nós é como se nós olhássemos no espelho e víssemos aquele pior pecado que nós cometemos aparente diante de nossos olhos. E aí nós nos amarguramos, nós choramos, nós sofremos e entregamos a nossa vida a Jesus. A partir de então, como diz Davi, no Salmo de número 32, ele diz que o humor dele era como sequidão de estio. Essa é uma frase que não é muito conhecida aqui no estado de São Paulo, mas os nossos nobres irmãos lá do Nordeste conhecem muito. É quando um córrego, quando um rio, ele seca e ficam aquelas rachaduras no seu leito. Nós temos tantas pessoas hoje, amargas, duras, tristes, propensas a respostas duras. Por quê? Como diria meu colega de profissão, de área de profissão, Dr. Augusto Cury, pessoas que ferem são pessoas feridas. Pessoas que estão amargas por causa de ferimentos. E muitas vezes nós estamos nos incluindo no meio dessas pessoas. Por que vem amargor em nossa vida? Por que a resposta estúpida sai de nossa boca? Possivelmente porque nós somos feridos em algum momento e não abrimos mão desse ferimento, desse sofrimento, dessa angústia. Lança o teu fardo sobre o Senhor, Ele te susterá. Por último, as roupas de viagem, como a saída do Egito. Quando eles saíram do Egito, todo o povo, os egípcios, lançavam sobre eles as suas joias, seu ouro, a sua prata,
como que dizendo, estamos pagando para vocês irem, sejam felizes longe de nós, porque todos reconheceram que o Deus de Israel era o Deus poderoso. E eles puderam então sair do Egito, levando riquezas para iniciar a sua nova caminhada. Eu me recordo de um livro que eu li há muito tempo, ele é um clássico da literatura evangélica, da literatura cristã. É o livro O Peregrino, de John Bunyan. Ele descreve a caminhada de um homem que estava procurando o reino celestial. E ele se dizia um peregrino nesse mundo. O peregrino é um viajante. Ele estava em viagem por esse mundo até chegar a Canaã, até chegar à terra prometida, até chegar ao lugar especial para a sua vida. E pensem bem, nós todos somos peregrinos, nós todos somos viajantes. Quantas ocasiões nós temos aqui para dar valor às bênçãos que Deus tem nos dado? Você é casado? Você tem uma família? Você tem animais em casa? Às vezes nós vivemos um tempo tão desesperado. Os dias de hoje são dias ansiosos, agoniantes. Quando você sai de manhã para trabalhar, meu querido, você dá um beijo na sua esposa, pelo menos. Você diz a ela até logo mais, ou até logo menos, né? Porque nós queríamos encurtar o tempo. Você se lembra dela no meio do dia para dar uma ligadinha para ela? Você se lembra dos seus filhos? Senta com eles para conversar, para mostrar quem é você. Minha irmã, quando seu marido chega em casa, a primeira coisa que você diz a ele é o quê? Todos os problemas que aconteceram durante o dia? Ou você fala, sentir saudade de você? Que bom que você chegou. Com o passar do tempo, com as dificuldades, com a solicitude da vida, nós nos tornamos frios, amargos, nós nos tornamos pesados uns com os outros. E o nosso lar, que deve ser o nosso refúgio, o nosso lugar de prazer, ele acaba se tornando pesado, angustiante. Lembrem-se, queridos, roupas de viagem. Sempre devemos estar preparados, porque a qualquer momento daquele dia e hora, ninguém o sabe, somente o Senhor que está nos céus. Lá em Lucas capítulo 12, verso 37, diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Queridos, Deus está nos avisando. Em breve Ele voltará. Em breve Ele vai estar conosco, nos levando. O Senhor vai surgir nas nuvens, como conta o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós seremos levados até lá. Nós subiremos até as nuvens. Isso se chama arrebatamento e será para as 10 virgens. Não, será para 5 fiéis. As 5 que estavam com o azeite do Espírito, com uma reserva a mais. Meus amados, vamos repartir. Nós vamos cear agora. Você convidou o seu vizinho, você convidou alguém. E eu não estou falando agora para essa ceia, mas para a ceia celestial, lá no céu. Você não gostaria de levar um vizinho, um amigo, um parente para estar ceando com você na mesa do Senhor, onde diz aqui que o próprio Senhor nos servirá? O meu avô falecido, já há anos, né? O avô também, que eu herdei o nome. Vocês sabem que eu já sou um pouco velhinho, né? Então faz bastante tempo isso. Quando criança, ele morava em outra cidade, eu me comunicava com ele por carta. Então a gente fazia carta um para o outro e eu sempre perguntava como que vai o Senhor, como é que o Senhor tem passado e tal. E ele sempre me respondia: estamos sendo servidos pelos anjos do Senhor. Olha que gostoso, queridos. É uma convicção, mesmo na dificuldade, mesmo no problema, mesmo na angústia. O Senhor envia seus anjos para cuidar de nós. E Ele vai enviar os seus anjos para nos arrebanhar e levar para o céu.
Que Deus possa cumprir essa palavra em nossas vidas. Nós vamos celebrar a Páscoa. A festa da Páscoa durava 7 dias e começava no primeiro dia e ia mais 7 ali, todos festejando. Eu creio que em breve Jesus voltará e nós estaremos preparados. A nossa campanha deste ano tem por slogan: quem crer, verá. Assim como foi dito para Josué com respeito à terra prometida. E ele quis ver, ele foi um dos espias que trouxe boas palavras. Ele quis ver a terra que mana leite e mel. E essa terra partiu do seu próprio coração. Comece a ver um futuro maravilhoso e glorioso. Não é para esse mundo, é para você e a sua família. Aquele que o Senhor encontrar fazendo assim, Ele mesmo vai cuidar, Ele mesmo vai servir. Que sejam estes do povo de Deus, eu, você e todos aqueles que nós amamos. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, uma feliz Páscoa, que o Senhor cuide de nossos corações. Em nome de Jesus. Agora eu quero orar com vocês. Nós vamos encerrar a nossa palavra dessa noite, desejando a todos que tenham uma Páscoa feliz e abençoada. Obrigado por estar conosco, obrigado por ouvir as nossas palavras e pense seriamente nisso que eu falei. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós em meio a toda essa dificuldade, dessa pandemia, dessas enfermidades, a agonia, Senhor, pela ausência do dinheiro, a dificuldade financeira tem batido a porta de muitos, mas sabemos que o nosso socorro vem de Ti. E o Senhor não falhará. Ó Pai, entregamos tudo em Tuas mãos. Te louvamos, ó Deus, por conta do Teu sacrifício, do sacrifício de Jesus, que veio aqui para pagar o preço pelos nossos pecados. Sentimos-nos remidos pelo sacrifício de Jesus, cobertos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Perdoa-nos nossas falhas, nossos erros, conduz-nos pelos Teus caminhos, Pai. Traz vitória à nossa vida. E vem logo, Senhor, vem buscar o Teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa considerar a palavra de Deus como guia, como luz acesa para o teu caminho. Fiquem na paz do Senhor.